Bem, queridos, essa é a nossa quarta e última aula da doutrina do pecado, a chamada hamartiologia. Hamartia é a palavra grega que descreve o pecado. E nós, na aula passada, vimos basicamente sobre a abominação e discutimos algumas dessas questões aqui, né, da página 29. Então vamos ver, se Deus permitir, aqui o item 4.3, que é na página 30, e até o final. Eu espero concluir isso aqui hoje, mas vamos ver, tá? A gente também não tem essa pressa toda, não. Então, tem algumas perguntas bem interessantes aqui. Existem graus de pecado, e o que é o pecado sem perdão, ou o pecado para a morte? Acabou que eu não coloquei aqui o pecado para a morte, né? Pensei que tivesse... coloquei lá na frente, no 4.5, tá? Mas é a questão de existem graus de pecado, níveis de pecado, o que é o pecado sem perdão e o que é o pecado para a morte. São três questões bem curiosas, tá? Bem, então vamos lá, aqui no item 4.3, na página 30. Embora os cristãos entendam, de maneira geral, que todos os pecados são iguais diante de Deus, isso significa apenas que qualquer pecado já nos afasta da comunhão com Deus. Mas as Escrituras apontam para pecados em níveis maiores que outros. A gente parou nesse cima, não foi? Não, a gente terminou aqui. Aqui aonde? Não, a gente, mas não foi em grupos, versículos? Foi em grupo. Foi? Lembra? Foi em grupo, só isso aqui. Não foi todinho. Porque esse versículo depois... Foi, a gente lê versículos todos. Isso aqui? Me mostre, por favor. Eu fui arrebatado? Só foi Não, foi não? Tá, agora eu vou responder. Aqui, esse aqui, não. Então, eu não li. Eu pedi para A gente não vocês. leu. Eu não li. Eu pedi para vocês lerem em dupla. Foi. Foi? Foi. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra será confirmada. Peraí. A gente leu? Acho que vocês que não entenderam. Acho que a atividade foi. É, Aquela que foi a atividade. Foi a atividade que eu passei. Você passou na aula anterior. Na aula passada. Anterior não estava. Não, essa aula é você, pai. Pode no Google. Não, dessa última agora. Não, foi na última, foi na Na terceira. última. Semana passada. No divórcio, sim. Eu pensei que tinha passado a lição, que você tinha falado, ia soltar. Então, eu só dividi vocês em dupla semana passada. Exato. E foi justamente para ler essas questões aqui. Esses versículos Só vocês que não fizeram, então. Pague 50, cada um de vocês aqui. A Alessandra até falou na aula, no final. Não. No final, Pessoal, aqui. o exercício que eu passei foi referente isso aqui em sala? Sim. Então só vocês que não entenderam, tá bom? Entenderam. Vamos lá. Mas esse pecado está perdoado. Isso aí é besteira. Bem, embora eu vou reler aqui, tá? Embora os cristãos... Vamos lá, gente, vamos lá. Embora os cristãos entendam de maneira geral que todos os pecados são iguais diante de Deus, isso significa apenas que qualquer pecado já nos afasta da comunhão com Deus. Mas as Escrituras apontam para pecados em níveis maiores que outros, tá? E aí eu coloquei alguns textos para a gente pensar a respeito. A própria ideia da abominação já ficou claro que é um pecado, um tipo de pecado que é maior do que a transgressão, do que o pecado propriamente dito. É porque pecado é um termo ambíguo. Pecado é um tipo de pecado e é uma palavra geral. É como teologia. Teologia é tudo que os crentes estão estudando aqui hoje na igreja. Na sala de louvor, na plenitude, no berçário, tudo que eles estão estudando é teologia. Só que essa classe é uma de teologia sistemática, tá? Então é um termo que pode ter mais de um sentido. É a polissemia. Depois Manuela explica para vocês melhor aí, tá? Bem, então aqui em João 19:11 diz assim: Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Quem foi que entregou? Quem a quem? Está falando de quem aqui? Judas Iscariotes, que entregou Jesus a Pilatos. Então o pecado de Judas é considerado maior que o pecado de Pilatos, tá? Então com essa passagem já percebe que há sim níveis de pecado, tá? Às vezes a gente diz, não existe pecadinho nem pecadão. Existe, embora os termos técnicos não sejam esses,
mas existem pecados que são mais ofensivos à glória de Deus. Gente, eu estava pensando... Eu estou gravando. Eu estava pensando sobre essa questão do que as denominações cristãs determinam como pecado. E a gente estudando essa doutrina, né, nas últimas 4 semanas, vocês veem como pecado é algo que é ofensivo a Deus, e um monte de besteira que muitas igrejas ensinam não tem nada a ver com isso. Um amigo meu foi disciplinado na igreja dele há muitos anos, porque ele jogou futebol. Aí quando ele me contou, ele disse: tu jogasse ruim assim, disciplinado porque tu jogou, tu é ruim, hein, bicho? E não, ele é até goleiro, um goleiro até bonzinho. Ele e o time todo, eu digo, era para vocês terem ganhado. Se vocês ganhassem o jogo, talvez não tivesse sido disciplinado. Eu brincando com ele, né? E ele veio me perguntar: o que é que eu faço? Eu digo: sai de lá, porque essa igreja está ensinando que não tem nada a ver, que o pecado é o que o pastor não gosta que vocês façam. E não é isso. Pecado é algo muito sério, é algo que ofende a glória de Deus, é algo que Deus está contrário àquilo ali. E jogar bola não é necessariamente pecado. Pode haver elementos pecaminosos no jogo de futebol, pode haver palavrões, xingamento, raiva, vingança, é ou não é? Se você está jogando bola no meio de incrédulos que estão bebendo ali, estão se prostituindo, então são elementos agregadores que vão convergir para a aparência do mal e questões assim, de escândalo. Mas o ato de jogar futebol ou de se divertir sem ser com algo que a Bíblia proíba, não é pecado, entendeu? Então esse negócio é muito sério. Então vamos lá. Então Jesus já disse aqui que o pecado de Judas foi maior do que o de Pilatos. Pelo relato dos evangelhos, né, sobretudo de João, a gente percebe que Pilatos não estava interessado em mandar crucificar Jesus. Ele não estava interessado. Tanto que ele manda dar uma surra. Ele diz: não, isso aí não é problema meu. Ele manda crucificar Jesus por uma questão muito mais política, humanamente falando, é claro, do que uma questão criminal, vamos dizer assim. Ele manda crucificar Jesus porque o povo começa a dizer o seguinte, os fariseus: ele está dizendo que é o nosso rei, mas nós só temos um rei que é César. O próprio povo judeu negou que Deus era seu rei ali. Já tinha negado em 1 Samuel 8, né? Quando pediram um rei humano a Deus: não, a gente quer um rei aqui. Aí Deus disse: mas eu sou o rei de vocês. Aí o profeta Samuel ficou triste. Ele disse para Samuel: Samuel, fica tranquilo, porque eles não rejeitaram você, não, rejeitaram a mim primeiro, antes de tudo, tá? Então eles disseram isso. Por que eles disseram? Ele está dizendo que ele é rei. Porque aí, se Pilatos não o crucifica, não manda matá-lo, manda matar o Senhor Jesus, ele está aceitando que tem outro rei além de César. E aí é uma crise política. Ele já estava intrigado de Herodes. Foi nesse episódio da crucificação que Herodes e Pilatos voltaram a se falar. Ia ser uma crise política muito grande. Então, por essas e outras, Jesus disse que o pecado de Judas foi maior, no caso um pecado pior do que o de Pilatos. Ele ainda lembra de uma tradição que era de soltar os presos, ou um dos presos, durante a Páscoa. Qual é a ideia? Páscoa é a libertação. A palavra Páscoa significa passar por cima, né? Mas celebra a libertação do povo hebreu que estava no Egito. Então era a época da Páscoa. Para aludir à ideia da libertação, o Pilatos mandava soltar um preso, libertar alguém que fosse querido pela sociedade, tá? Então eles preferem que Barrabás seja solto. Só que Barrabás, a palavra lá que João utiliza para descrever quem era Barrabás, não era um ladrão. Ele era um malfeitor, porque tem o ladrão, tem um salteador, que é praticamente a mesma coisa, e tem um malfeitor. O que é um malfeitor? Era alguém rebelde. Então ele não era só alguém que roubava, era alguém que podia provocar uma revolução contra o próprio Estado. Então Pilatos preferiu se arriscar com Barrabás do que se arriscar com a situação com Herodes e César. Já pensou? Bem, vamos lá. Vamos ver. Vamos voltar aqui para o pecado, para a ideia do pecado aqui, tá? Ezequiel 8:6. E ele me disse: filho do homem, vês o que estás fazendo, o que estão fazendo,
as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda outras grandes abominações. Mais na frente ele diz, também me disse, verás abominações ainda maiores que eles fazem. Ou seja, já é uma abominação o que eles estavam fazendo. Já era uma abominação. Eles ainda iam fazer abominações maiores. E no versículo 15, e ele me disse, viste, filho do homem, verás abominações ainda maiores que estas. São pecados maiores. Vamos lá. Quem pode ler aí o texto de Mateus 5, por favor? Sem falta do ponto. Portanto, desobedecem a um desses mandamentos, o menor que seja, e assim ensina aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Veja só, esse versículo é usado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, pelos teólogos adventistas, porque tudo que tem a palavra mandamento, eles pensam que está se falando dos 10 mandamentos, sobretudo do quarto, né, que é guardar o sábado. Mas não é isso, é de toda a Bíblia, todo o ensinamento cristão. Até porque Jesus não vai falar apenas sobre os 10 mandamentos aí no Sermão do Monte, vai falar sobre a base, toda a base da fé cristã. E aquele que ensinar errado, quem desobedecer, um desses mandamentos, por menor que seja, ou seja, a ideia de mandamentos mais importantes. Mandamentos mais importantes, quando são desobedecidos, implicam em maiores pecados. A própria Bíblia deixa claro por essas passagens que a gente já leu, que há questões mais importantes, tá? E aí, meu irmão? Pessoal. Boa noite, gente. A graça e a paz do Senhor. Amém. Olha só. Olá, jovem. Olha! Um bom filho é casado. Você ouviu os tambores da festa que recebem? Manda matar a ovelha cevada aí, a gente fazer uma festa. Opa! Talvez eu seja mais cevada. Continuando aqui. Então, o próprio Senhor fala da ideia de mandamentos maiores e mandamentos menores. Não é que Deus não se incomode com outros, tá? Com todos os seus mandamentos. Mas há essa ideia. Por exemplo, o falso testemunho, que também pode ser chamado de mentira, é condenado pela Escritura. Tá? No entanto, há momentos em que o povo de Deus precisou mentir. Era a ideia do mal menor. Isso aí é discutido em ética cristã e tudo mais. Por exemplo, né, eu vou falar duas situações aqui que são as que eu lembro no momento. Se vocês lembrarem de outras, o caso de Raabe, que precisou mentir para esconder os espias, e o caso das parteiras de Israel, das parteiras egípcias, que disseram que as mulheres hebreias eram muito mais fortes que as mulheres egípcias, e que por conta disso, quando elas chegavam para fazer o parto, elas já tinham dado a luz sozinhas. E o que bexiga essas mulheres hebreias comiam, todas as mulheres hebreias comiam, o que era? Que feijão preto era esse? Que todas elas tinham força para dar a luz sozinhas, esconder a criança ainda, o menino. Ou seja, foi uma mentira que as parteiras contaram. Mas as parteiras não eram hebreias, eram egípcias. Mas as mães e as famílias concordaram com aquilo ali. Tá? Então a situação é a famosa sinuca de bico. Não sei quem gosta de jogar sinuca, eu jogo no celular, todo dia eu jogo. Tá? Vocês podem me desafiar aí que eu topo. Tá? Mas Só manda tem um tempo convite de lá. jogar. Tem que se divertir, mas senão. Ele só estuda. Não, Olha que só ruim. tem que se divertir, senão dá um piripaque, né? Ele só estuda. Escutem. Então, aí o pessoal diz, não, mas é mentira, eu teria dito a verdade ali. Tá bom, então pense que seria seu filho ali. Nasce você, né? Tem dois machos, 2 filhos homens. 3. Não, 2 filhos. Tem 3 filhos? Menino, deixa de perturbar a aula. Vai, Pô, professor, esse aluno aqui eu vou Eu vou deportar. ter que porque eu não separar aguento, não. vocês aí, tá? Eu nem falei não. Escute.
É para proteger, proteger. Ah, sim. Eu vou deportar ele da sala, que esse aluno atrapalha demais. Vamos lá, gente, vamos lá. Então, você tem 2 filhos homens, mano. Aí chega um rei, acaba de pé e diz, não, eles estão crescendo muito, todo menino que nasceu eu vou mandar matar. Você fala a verdade e vê os teus filhos morrer, eu digo, não, escondi, dei a luz sozinho, ó. Se é seu filho, você faz o quê? Meu amigo, não precisa ser meu filho não, pode ser filho do meu inimigo. A mãe deu a luz sozinha. Eu diria, que mulher, que eu não vi nenhuma mulher grávida aqui. Para proteger um rei e uma criança inocente, um rei vagabundo e uma criança inocente, é brincadeira, não pensava 2 vezes não. Pode ter certeza. Um amigo meu exibiu um filme de Dietrich Bonhoeffer na igreja dele. Quem foi esse cabra, né? Foi um alemão, como o nome já sugere. E Bonhoeffer era um pastor da Alemanha, tá? Que não morava mais na Alemanha quando Hitler começou a assumir o poder lá, né? Ele morava nos Estados Unidos. Só que Hitler começou a perseguir a igreja verdadeira, porque muitas igrejas católicas, luteranas e demais igrejas protestantes disseram, não, toda autoridade é instituída por Deus, né? Romanos 13:1, logo, Deus está concordando com o que Hitler está fazendo. Há um abismo muito grande entre isso aí. Deus realmente é quem levanta toda a autoridade, mas não quer dizer que Deus concorda com o que aquelas pessoas vão fazer, tá bom? E Bonhoeffer se mudou para a Alemanha, voltou para sua terra, para resistir Hitler, e pastoreou e deu aula num seminário clandestino, tá? Escondido, até o dia que ele foi denunciado e ele foi preso. E ele morreu por enforcamento. Hitler mandou matá-lo, tá? E ele foi morto por enforcamento. Só que no filme dele lá mostra ele escondendo os judeus. Chegava a guarda e dizia, tem judeu aí? Lotado de judeu lá atrás. Não, aqui. E os guardas voltavam, confiavam na palavra dele. Aí esse um amigo meu, cujo nome não vem ao caso, exibiu esse filme para os jovens, a igreja dele lá. E a garotada hipócrita ficou tudo com raiva. Como é que pode, fulano? Esse pastor mentindo? Agora, se ele fosse um judeuzinho daquela época lá, ele ia querer que o pastor mentisse, para ele não morrer. Era ou não era? Meu amigo, quando a gente é jovem, a gente sabe de tudo, né? Quando a gente tem 18, 19 anos, a gente sabe de tudo. Quando a gente começa a envelhecer, até chegar assim na idade de Renato, que é a minha também, tá? A gente já vê... Eu me queimei sozinho. A gente começa a perceber que a gente sabe de tudo, a gente pensa que sabe de quase tudo. Até ir amadurecendo mais, saber e descobrir que a gente não sabe de nada. Que a vida tem muito para nos ensinar. Imagina um cara como Matusalém, que viveu mais de 900 anos. Esse cara tem um pouco de experiência de vida, né? Então, essa ideia, irmãos, a gente precisa saber lidar com isso. Saber que a vida cristã não é como uma fórmula matemática, que pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo, vai dar sempre o mesmo resultado. Mas não vai mesmo. Tem outros interesses envolvidos. Tem questões afetivas envolvidas, tá? Eu tenho muito cuidado quando eu começo a debater questões éticas, teológicas, porque, por exemplo, eu tive uma avó que faleceu há um ano e pouco, que ela passou 6 anos acamada. E ela só passou 6 anos porque meu avô gastou tudo que era para gastar com ela. Ela poucas vezes foi para o hospital, montaram um hospital em casa, mas meu avô hoje tem condições. Se fosse em outra época não teria, talvez, tá? Meu outro avô, meu avô paterno, não tem condições hoje. Não sei se minha avó materna, se ela viesse chegar na mesma situação, o que aconteceria com ela, tá? Mas o debate sobre eutanásia não foi o caso da minha avó. Minha avó descansou por causa dos 90 anos, ela lutou demais pela vida e chegou a hora dela. Mas um caso sobre eutanásia, desliga ou não desliga o aparelho? Eu não escuto gente que não tem vivência. Eu particularmente não escuto. Eu escuto um menino de 15 anos. Meu filho, você pode ter estudado todas as teorias da eutanásia aí e não dá para lhe ouvir não. Você tem que ter vivência, você tem que ter sofrimento na vida. Você já visitou um hospital? Já visitou um manicômio? Entendeu? Já viu o sofrimento de perto?
cara que é criado só com Nutella, não senta uma dor na unha, não tem problema pra falar nada não. Entendeu? Aí, por exemplo, quando eu vejo isso tudo tem relação com a nossa prática na igreja. Por exemplo, aqui o grupo de louvor é um grupo amadurecido, tem de idade, né? Muita gente casada e tal, já vim aqui algumas vezes, mas tem igreja que o grupo de louvor é dirigido por um menino de 15 anos. Ô, meu filho, só se não tiver mais ninguém, né? Uma criança de 15 anos não sabe o que faz não. Então a gente precisa saber ponderar essas questões. Inclusive, para dizer, é pecado, não é, fez certo, fez errado. Entendeu? Você está com seu filho doente, você está com a sua esposa doente no carro. Aí você vai parar em todos os sinais, ela sangrando. Claro que não. Sai buzinando, sai da frente que eu estou passando. E se multarem? Problema, meu amigo, pode multar. O que é mais importante? É um papel, um pedaço de papel e uns 200 reais que você vai pagar lá, ou a vida da tua esposa? Entendeu? Bem, vamos lá. Porque eu tô falando bravo, hein? É porque dá raiva mesmo. Vamos lá. Eu disse que você Tão tranquilo. Falando nesse negócio, eu me lembrei. Lembra lembra do acidente da Santa Rita que saiu o julgamento agora? Saiu? Ela estava grávida, ficou 7 horas presa no congestionamento aqui. Aqui foi esse ano? Não, Não. 5 anos. Não que faleceu muitas pessoas Quase aqui. 5 anos virou. Aí aconteceu isso aí. Que Primeira molhada. Eu sou de distrito. Primeira molhada. é. A beira molhada, meu amigo, vai escorregar. Aí Carla ficou 7 horas presa entre João Pessoa e Bahia. Aquela irmã que estuda aqui? Não, a esposa dele. minha esposa. Tá. Aí ela ficou parando, aí foi um perrengue, porque ela parava, entrava, mulher grávida de urinar, entrava na casa de um, urinava, entrava no carro, saía, dava uma boquinha, urinava. Foi um estresse. E eu e João Pessoa, no telefone, foi terrível. Aham. Aí o que acontece? Um dia ou dois, eu tava no supermercado aqui, e eu encontrei um cara, que eu não sei nem quem é, mas foi uma das pessoas que organizou a manifestação lá. Em prol, tá certo, da parte, da morte do pessoal. Mas a minha ira foi tão grande do problema que eu passei, que eu olhei, aí ele tava dizendo que ia organizar tal dia, ia ter outro, ia parar. Pois se você organizar, eu vou lhe matar, eu vou pro inferno, mas você vai. Isso foi assim, ímpeto, né? altamente. Aí você falou, agora eu fiquei Vitor tem essas coisas. Quando roubaram o gás dele, ele quis pegar o bandido pra amarrar o gás dele e botar o cara pra fumar cigarro. Aí a questão que você falou é a questão da emoção, que você só consegue se você viveu. Se você não viveu, você não consegue falar. Não. É verdade. Por exemplo, eu não sei como é que Jó, que perdeu 10 filhos no mesmo dia, 10 filhos adultos no mesmo dia, não ficou louco. Pronto. Quando fala de Jó, eu só tenho uma. Quando fala de Jó, eu fico. Sei o que é que eu deu. É um livro. Entendeu? Então, a minha noção de como é a reação. Bem, irmãos, vamos lá. E todas essas coisas eu vejo a graça de Deus operar na nossa vida. Verdade. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Pode ser a fé também, tá? Depende da tradução. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, esse texto fala da hipocrisia dos fariseus, que queriam apenas dar o dízimo do que era conveniente. E aí Jesus pega eles pela conversa. Tem crente que diz que o dízimo não é para hoje em dia não. Então tem que rasgar esse texto aqui da Bíblia, tá? Entre tantos outros. À luz da Bíblia, dá-se a entender que os pecados cometidos deliberadamente são os que mais desagradam a Deus, sobretudo aqueles pecados que já sabemos que são pecados. É o tipo de pecado consciente, entendeu? Tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que na narração, não lembro quem é que fala, se é o próprio Chris, se é Greg, enfim, diz assim, Chris, ele olhou pra mim como se fosse cometer um pênalti de propósito. Lembram disso aí? Lembram não, né? Que vocês têm mal o que fazer, né? Tudo bem. Mas esse é o pecado deliberado, entendeu? Esse é o pecado. O que Mascherano fez hoje à tarde. Né?
É o pecado deliberado. O time correu isso, não passar, ele agarrou o cara, sabendo que tinha câmera em tudo quanto era canto, pá, deu um ipom no cara e quase que a Argentina não passa. Então, quando a gente peca assim, e a gente peca assim, infelizmente, deliberadamente, rapaz, eu vou lá, eu vou fazer isso, vou dizer aquilo, e vou fazer um barraco, ou vou provocar isso, vou me vingar, e a gente planeja direitinho no nosso coração, que é mal, desesperadamente corrupto, e a gente vai e executa. Esse é um pecado considerado mais grave nas Escrituras do que aquele que a gente peca porque vacilou, sem querer. Por exemplo, gente, eu só gosto de falar da vida real, tá? Você leva uma topada, pode ser que o cara leve uma topada, segure a língua, pode ser que o cara solta um palavrão, entendeu? Não é a mesma coisa o cara chegar pro outro, rapaz, quando eu chegar no trabalho hoje, aí o cara vai daqui para uma pessoa no trânsito, maquinando, chega no trabalho, chega na cara do camarada lá, e aí começa a falar palavrão na frente dele. Não é a mesma coisa de levar uma topada, arrancar a cabeça do dedão e falar um palavrão. Entendeu? Aquele pecado, os dois são pecado, os dois são ofensa a Deus, mas não é da mesma gravidade. Eu estou sendo claro já nas explicações. Bem, o Novo Testamento tem algumas listas de pecados que impedem as pessoas de entrarem no céu. Isso aqui é complicado. Embora a Bíblia, já vou voltar para essas listas aí. Embora a Bíblia deixe muito claro que qualquer pecado desagrada a Deus e nos afasta dele, há pecados que Deus odeia mais do que outros e que também trazem mais consequências para o pecador e para a sua família, amigos, igreja e a humanidade como um todo. Então eu não estou falando necessariamente das consequências do pecado. Eu estou falando que tem pecado que é mais grave mesmo. E também tem aqueles que têm mais consequências. Por exemplo, o Senhor ensinou lá no Sermão do Monte que qualquer homem que olhe para uma mulher e a deseje sexualmente, a não ser a sua esposa, é claro, ele cometeu adultério. Isso vale para a mulher também. Tá bom? Mulher que cobiça outro homem. Então isso nos torna todos adúlteros. Todos. Debaixo da condenação de Deus. Então é pecado, ofendeu a Deus. Só que não é a mesma consequência do que você planejar ir para a cama com uma mulher que não é a sua esposa. E quando a outra mulher também é casada, estou falando mulher porque eu sou um homem, tá? Façam as devidas adequações aí. Quando a outra mulher também é casada, envolve mais gente ainda, tá? Eu fui uma vez, então as consequências são muito maiores, é claro. Eu fui uma vez com a Juvep em uma igreja, eu acho que foi aqui em Santa Rita, não sei se vocês conhecem o caso, mas eu não sei andar aqui em Santa Rita, só sei chegar aqui, tá? Então eu não sei onde foi. Tinha pouca gente lá, a gente foi para fazer um avanço missionário, não devia ter dito onde era. Desculpa, tá? A gente foi para um avanço missionário, eu já trabalhava lá no seminário. Aí os avanços são assim: vai um grupo de alunos apoiar alguma igreja que está começando ou não, para fazer evangelismo na circunvizinhança, né? Então o que aconteceu lá nessa igreja foi o seguinte: o pastor que estava lá falou com a gente antes, né? Antes da gente sair para o evangelismo, disse assim: olha, aqui é o seguinte, antigamente, até tal mês, até tantos meses atrás, essa igreja era conhecida como igreja tal, tal, tal. Não lembro o nome. Agora a gente está preferindo chamar essa mesma igreja de igreja tal, tal, tal. Fez uma pequena mudança no nome. Aí ele disse: por que a gente faz isso? Porque o pastor anterior a mim aqui, que era casado, fugiu com uma diaconisa que também era casada. E eles roubaram o dinheiro todinho do caixa da igreja e fugiram. Então essa igreja está sem crédito na vizinhança. Então não foi só o casamento do pastor que foi destruído, da diaconisa. Quase todos os crentes saíram de lá, alguns foram para o mundo, outros foram para outras igrejas. Na circunvizinhança todinha, ninguém queria mais ouvir falar naquela igreja. Então, além do pecado ter sido mais grave do que uma cobiça sexual mental, trouxe muito mais consequências. Nem o que dizer isso aí. Tá bom? Vamos lá. Então, essas três listas aqui que estão na Bíblia, vamos ler essas três listas aí na sequência. Primeiro aos Coríntios 6, 9 a 11. Eu vou pedir que alguém, por favor, leia uma lista, outro leia outra e outro leia outra, para me ajudar aí. Vamos
E aí eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Vocês que vão responder, não eu, tá? E preste atenção, viu? Para dizer que eu não respondi a pergunta, viu? Depois você vai lá no Gideão e dizer, aquele professor não responde as coisas não. Quem pode ler? Ele é 1 Coríntios. Lê 46, 9, 11. Isso. Ou não sabreis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais postos algum de vós, mas vós vos lavastes, mas foste santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Tais fostes alguns de vós. Na igreja em Corinto havia eis tudo isso aí. Ô Bob, me ajuda aí, por favor. Injustos, impuros, idólatras. Impuros, idólatras, Afeminados. adúlteros, efeminados, Peraí. Tá, efeminados, efeminados, sodomitas, certo? ladrões, avarentos, Calma, viu? Eu tô escrevendo aqui, viu? ladrões, avarentos, bêbados, Meu amigo, é muita gente, viu? maldizentes, Tem mais? maldizentes e roubadores. Ladrões. Tem ladrões e tem roubadores, né? É. Tá bom. Ok. A segunda lista, por favor. 21:8, Apocalipse 21:8. Colocou a dúvida também, não, né? Mas os covardes, Peraí, só um minuto. Adúltero, né? Acabou? Impuros tem? Tem. Impuros, tá aqui. Ok. Alex, por favor. mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será o lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Certo. Me ajuda aí. Covardes, assassinos. Não tá na sequência não, é claro. Incrédulos, depravados, Peraí, incrédulos. Depravados. Assassinos, Já coloquei. cometem imoralidade, Imorais. bruxos, feiticeiros, Feiticeiros. Mentirosos. O que mais? Só, né? Ok, obrigado. Veja se está completo aí, tá? Você está dando para enxergar. 22:15, né? Ora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. faltaram idólatras. Faltou idólatras aqui? Ok, aí de grafia, vocês me dizem, tá? Cães, feiticeiros imorais, assassinos, idólatras. Aceita a mentira. Hã? E toda mentira. Tá na direita. Mentirosa. A primeira, Meu amigo, isso dá uma tabela e tanto, hein? Pra gente comparar aí. o jeito com força. Obrigado. Você já vê que não vai ver todo mundo que tem na igreja no céu, né? Talvez até a gente. Pois é. E aí? Gente, vejam só. Quem vive na prática desses pecados, é claro que
muitos desses pecados a gente comete aqui a colar, tá? Por exemplo, Almeida 21 fala aqui de sodomitas e afeminados, acho que é a sequência inversa, não sei, homossexuais passivos e ativos. É mais claro, né? Então, esse tipo de pecado não é usual, né? Não é usual. Mas outros podem ser. Mentira, talvez. Avarento. Injustiça. Tem na igreja não, tem? Injustiça na igreja tem não. Crente injusto? Aqui não tem não. Maldizente. Maldizente, amigo. Mentirosos, Então, depravados. quem vive nesses tipos de pecados aí não vai para o céu. Não sou eu que estou dizendo. Não herdarão o reino. Não tem outra interpretação para isso aí. Tá Uma bom? brecha nessa lei aí. Não tem não. Não tem afrouxamento. Não tem precedente. Não tem Gilmar Mendes que solte aí, amigo. Tem não, amigo. Nem o Toffoli que soltou hoje aí. O aliado dele, né? Isso aí. Vamos lá. Então, veja só. A pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte. Pensem duas vezes antes de responder, tá? Pensem duas vezes, não pensem uma não. Um crente normal, como a gente. Ele vive a vida cristã como um todo, congrega, ele é um crente, é um bom crente, vamos dizer assim, ele é um bom crente. Mas de repente, ele tem aquela raiva tão grande que Jesus disse que é aquela raiva que nos torna assassinos, né? Aquela raiva que dá vontade de matar o outro. Então ele é considerado também, à luz de toda a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, como um assassino, não é isso? Sim ou não? Sim. Aí ele tem aquela raiva no momento ali, do trânsito, por exemplo, coisa que nunca dá raiva, é o trânsito. Tá? Aí Jesus volta naquela hora. Ele vai para o céu sim ou não? Por quê? É a pergunta que eu vos faço nessa noite de salvação. A resposta que ficou difícil agora. Tá valendo a minha vida agora, meu amigo. Ele teve a raiva e cometeu. Não, ele ficou com ódio do cara, do Cometeu ou motoqueiro. não cometeu o ato? De matar o cara? Sim. Não, ele ficou com Só aquela teve a raiva. raiva. Fica à vontade. Ele pode até ter xingado o cara. Xinguei. Pronto, xingou o cara. Não eu tô falando num caso hipotético, não é o teu caso não. Até a maioria. Ok. Ele vai pro céu sim ou não? Mas Por quê? sem dar tempo de se arrepender, Não deu tempo. Não deu tempo, fez na hora. aí Não deu tempo. Você pode me dizer porque ele teve ódio do cara? Porque ele estava dirigindo certo no lugar dele, aí veio um motoqueiro infeliz, se jogou na frente dele, ele quase bate. Porque a história é minha, quem manda sou eu. Cada um fala do seu ponto de vista. Não fique com raiva de mim. Se Jesus voltar agora, olha aí. Vamos lá. Isaac é motoqueiro. Alguém quer ponderar? Alguém quer falar, irmãos? Alguém quer falar? Alguém quer ponderar? Vamos, gente. Eu vou falar. Diga, Cristiano. Eu acho assim, Diga. se isso for comum na vida dele, ele vive na prática todo dia. Não é não. Ele não é. Não, ele não é salvo. Vamos ser. Então pronto, fica lá no céu com ele. Mas, rapaz, o Deus acusador. Como é a discussão esse vídeo vai pro céu? Não, porque aí é um negócio. Eu perturbei na aula. Porque assim, eu acho que é a vida, né? Deus não sonda no coração, então só aquele momento ali. Foi de ódio, de pecado no coração. eu queria que ele vá pro céu. Vai por quê? Diga aí. Porque a própria palavra do Senhor, ela diz que nós aceitamos justo na terra. Olha aí. Né? E para mim não pecar, eu vou ter que ser justo. E a palavra já diz que não há, se tem justo. Então eu estou à mercê do pecado. Alguém que não peque nunca, né? É, porque justo é justo, justo é irrepreensível. Não tem nada contra ele. Certo. Só há um que é Jesus Cristo, né? E a Bíblia diz que não há sequer na terra que seja justo. Então eu estou à mercê do pecado a qualquer momento. Então,
Se eu tenho um juiz que ele sabe que ele sonda o meu coração, ele sabe que eu fiz aquilo ali, foi no impulso que eu tive, né, naquele momento, o nosso Deus não é tão injusto para me jogar no inferno por causa de uma coisa dessa. Tendo estudado essas 4 semanas sobre a doutrina do pecado, quanto tempo vocês acham que o crente pode passar sem pecar? Pode passar um dia, será? De nada, passa roda e não. Olha, onde é que está Se ele a marca do dormir pecado? 8 horas e não sonhar, Nós ficou dormindo. A marca do pecado está aqui, ó, na mente. Nossa, já. Mas eu passo 5 horas. 5 horas sem pecar? Não tem tu dorme? Mas Eu tenho sonhos pra Eu isso. só dormo 5 horas. não sonho. Gente, O pecado habita no mundo. nenhuma doutrina, nenhuma linha teológica, melhor dizendo, aceita pela igreja cristã como um todo, acredita que esse camarada vai para o inferno. Ninguém acredita. Porque a gente passa o dia todo pecando. À luz do que nós temos estudado, não é que a gente passa o dia planejando em fazer o mal, não, a gente passa o dia pensando em fazer o bem. Mas como Paulo também disse em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço, eu não consigo. Não é porque a gente não quer, não, a gente às vezes até quer, nem sempre, né? Mas às vezes a gente até quer fazer o bem, mas não consegue. Então, se é um pecado esporádico, entendeu? Na hora que a gente morrer ou Jesus voltar, é isso, porque qual é o horário? Só se a gente só escapa se Jesus voltar e a gente estiver dormindo. Mas nós não somos salvos porque a gente peca menos hoje do que quando era descrente. A gente peca muito ainda hoje. Não é porque a gente não comete mais esse ou aquele pecado que a gente é salvo. A gente é salvo pela fé em Jesus, pela graça por meio da fé em Jesus. Tá bom? Então hoje é claro que alguns pecados a gente não comete mais do que quando a gente não era cristão, não é isso? Mas tem muitos outros que a gente ainda comete. Infelizmente, é aquela ideia do somos salvos, mas também estamos sendo salvos. E também ainda seremos salvos completamente. Aí quando a gente sai dessa terra por arrebatamento ou por morte, aí a gente vai ser completamente salvo. Tá bom? Bem, é isso. Alguma questão, irmãos? Alguma objeção? Alguém quer falar alguma coisa? É isso. Fala, varão. É tu, varão? Senhor. Gente, o que é um pecado sem perdão? A chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu coloquei aqui que tem acho que 4 questões, 4 pontos de vista, né? Coloquei, a maioria dos crentes pensa que se trata de atribuir ao diabo uma obra que é claramente feita por Deus através de Jesus, que é o que os evangelhos relatam quando Jesus fala sobre essa questão da blasfêmia. Mas nem todo mundo pensa que era isso, tá? Ou que é isso. Outros irmãos pensam que é a dureza eterna do coração, por isso não teria perdão. Então, na mente de alguns crentes, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado sem perdão, é quando o camarada nunca se converte. Ouviu o evangelho, mas nunca se converteu. Então, por não ter se convertido, não vai ter perdão. Tá? Alguns pensam assim. Faz sentido. Eu acho que as 4 posições faz sentido, tá? Outros ainda creem que será apostasia de um salvo. Como é isso? Na visão arminiana, o próprio Jacó Arminio diz o seguinte, que é possível a perda de salvação. Pelo visto, essa não é a opinião geral da turma. No caso de apostasia, tá bom? Então, o que seria uma apostasia? É o cara negar completamente as doutrinas bíblicas. Não é o cara que botou Roberto Carlos para ouvir dentro do carro, nem é o cara que cometeu um pecado esporádico, não é isso. Como vocês mesmos sabem, há gente que está desviada que diz, eu encontro e a gente conversa e diz assim, rapaz, eu sei lá na igreja, você está fazendo falso, eu sei que eu estou errado, eu vou voltar. Tem gente assim, tem gente assim. Sai da igreja mesmo porque todo pastor é ladrão, Jesus não é Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus,
Não tem esses dois tipos aí? Esse é considerado apostasia. Então alguns crentes pensam que esse é o pecado sem salvação, sem perdão. E eles dizem isso baseado também em Hebreus capítulo 6, depois de uma lida lá, Hebreus 6, que é uma passagem muito difícil. Hebreus 6, 4 a 6. Tá? E a quarta posição diz o seguinte, que pensa que o pecado, a quarta visão pensa se tratar de um pecado que só poderia ser cometido nos termos descritos por Jesus quando ele estava presente fisicamente. Então alguns pensam que a blasfêmia contra o Espírito Santo, desse caso aqui, que não tem perdão, não é mais possível ser cometida hoje. Mas somente era possível quando Jesus estava visivelmente ali, encarnado. Porque aí não tinha como negar que era Deus que estava operando ali. Entendeu? Então essas quatro posições sobre o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é? Eu não sei, eu tenho a minha posição, mas antes de dizê-la, eu gostaria que os irmãos... Diga, meu irmão. Assim, aí o que foi ensinado sobre a blasfêmia do Espírito Santo foi que a blasfêmia do Espírito Santo seria negar as pessoas como seu Senhor e Salvador. É a ideia de a dureza do coração, então, né? Não, é negar a Jesus, porque assim, a explicação que foi me dada até aqui no texto, não se trata nem a questão de dizer que foi por o que ele fez, aquela questão é que eles viram tudo o que Jesus quis fazer naquela época, e mesmo assim eles negavam que Cristo era o Messias. Era a questão de negar ele realmente como Senhor e como Salvador. E esse seria a blasfêmia do Espírito Santo. Essa foi a visão que eu carreguei até hoje. Você acha que é possível blasfemar hoje em dia, assim, então? Ou não? Hoje? Sim? Sim. Sim, então não precisaria da presença física de Jesus, né? É uma visão a mais. Então. Diga. Na questão da apostasia, que você falou aí, Diga. tem um texto aqui em Ezequiel, capítulo 3, versículo 20, diz assim: quando também um justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que eu não avisaste, no seu pecado morrerá. As suas justiças, aí é que vem a chave, né? As suas justiças que praticaram não serão lembradas. Pode ser crente até hoje, muita gente diz assim, não, mas você é crente, tá tudo bom, você já sabe, mas se eu estou até hoje. E cai no caso da apostasia, como tem aqui Ezequiel, Deus o que apaga. eu fiz daqui para trás, você não será lembrado. Interessante. Qual é a referência aí? Capítulo 3 de Ezequiel, versículo 20. Tá, peraí, só um minuto que eu vou anotar aqui. Essas apostilas virarão livro. Só tem uma que é livro já, que é a primeira apostila, que é esse aqui. A minha ideia é lançar os 10 livros e quando tiver pronto eu já lançar um volume único. Tá? Deus me ajude. Ezequiel capítulo 3, do 17 até o 20, que é da Laia. Tá, peraí. 17 ao 20. Tem outro texto aqui que é pertinente em relação a essa questão da apostasia, embora essa não seja a minha posição sobre a blasfêmia, que é 2 Pedro 2, 1. Se quiser abrir aí, ou anotar, 2 Pedro 2, 1. Que diz assim: mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. A gente precisa ver se tem outra sala mais silenciosa. Vou entrar de férias, né? Amém, amém. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse texto é muito interessante, porque Pedro diz assim, que essas pessoas que vão crer nas heresias vão até negar o Senhor que os resgatou. Não fala da fé da pessoa, que poderia ser uma fé confessional, mas não uma fé verdadeira. O cara que diz que é, mas não é. Mas o texto está dizendo que vai negar o Senhor que os resgatou. Então, eles foram resgatados, mas os caras vão negar Jesus mesmo assim.
Esse texto é bem complexo. Ok. Irmãos, por enquanto, pelo menos, a minha posição quanto ao pecado sem perdão é que desse jeito aqui ele não é mais possível ser cometido atualmente. Essa é a minha posição por enquanto, pelo menos é a minha posição hoje, nos últimos anos tem sido essa. Pode ser que eu mude de opinião, pode ser, claro, né? O futuro pertence a Deus, mas eu vejo coerência nas 4 explicações aqui. Eu vejo que todas elas têm coerência, mas eu optei por essa posição aqui. Eu tenho assim, em Diga. casa, a gente vive isso, né? Diga. Esse é questionamento do pecado sem perdão. Eu sempre foco assim, eu penso na minha vida, né? O que é que eu tenho que fazer? Porque a gente tem um questionamento desse em casa, dentro de casa. Assim, tem um ex-pastor, um ex-pastor no nosso ciclo de amigos, que ele foi pastor durante 15 anos, foi um pastor, assim, um cara tremendo, como pastor em Recife, muito forte. Você é filho do Caio Fábio? Não, também um deles, né? Então o que acontece? Ajudou muito o Painho, assim, na época que o Painho estava no ministério de não ter nada em casa, e você não foi o anjo do Senhor que chegou aqui, que trouxe a feira, que deixou o dinheiro de comprar carne, foi essa pessoa. E aí o cara fez teologia, mestrado em teologia, estudou demais, aí foi para a área da filosofia, mestrado em filosofia, doutorado em filosofia, pós-doutorado. E a questão dele hoje é muito interessante, que a gente conversa com ele, ele diz, não existe nada. Não existe. E a gente acompanhou a vida dele. Ele é o tipo de cara seguinte, ele lê Mateus versículo 1, Marcos versículo 1, João versículo por versículo. Enfim. E ele é muito tranquilo, ele diz, não existe nada. E assim, a gente ama ele demais, né? Eu, pai e mãe, a gente ama ele. Eu sou apaixonado pela inteligência dele. E a gente se questiona em casa. Né? Eu não tenho essa resposta. Qual é o questionamento? Se era salvo ou não? Se era, se vai, se Deus vai perdoar, se existe perdão para ele. A gente, assim, pelo amor que a gente tem por ele, a gente Quer levar ele pro céu, né? Tu pode ir para a tua posição depois que terminar? é uma situação que a gente fica dentro de casa. O pai tem a opinião dele, mas também não fala comigo. A mãe tem a dela. Né? Com relação a esse caso, que a gente, porque envolve o amor, aquilo que você falou, a vivência, a sua prática, você ama aquela pessoa foi importante para hoje estar no ministério, viver o ministério, deve muito a ele. Sim. Não, eu entendo. Né? E você não consegue, assim, eu particularmente não consigo abrir a boca e dizer que ele não vai ser perdoado, entendeu? No caso de João de Deus também, né? Bem parecido, né? Também que a gente acompanha. E hoje é Muçulmano. muçulmano. Que você não consegue, assim, eu mesmo, assim, eu não tenho forças para. Diga, meu irmão. Que aí eu me enquadro naquela parte dos covardes ali. Não, mas isso aqui é que não tem coragem de seguir a Jesus, tá? Não é, tem tradução que traz tímido, né? Pô, tem tanto crente tímido, mas é timidez para seguir a Jesus. Eu queria ler um texto e saber se tem alguma relação com a questão da apostasia. Diga aí, Valão. 1 João 2,19. Diga aí. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Aham. Pois, se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Com certeza, né? É a chamada fé nominal. Eles estavam na igreja, mas não eram salvos, tá? E aí tem o debate, que a gente vai chegar a hora da gente, daqui a 2 módulos, né? Se é possível ou não e tal, se era salvo ou não era. Mas esse grupo aí que João está escrevendo é dos gnósticos, né? Que negam a encarnação de Jesus, dizem que Jesus não veio em carne. Enfim, negam que o conhecimento dos apóstolos é superior. Eles diziam que tinham um conhecimento superior até o conhecimento que os apóstolos tinham sobre Jesus. Já pensou? Diga aí, meu irmão. Aí no subtópico, né, do texto tem a advertência contra os anticristos. Mas às vezes esse título está errado, né? Às vezes. Aí é bem interessante. Que eram os mestres gnósticos. O gnosticismo começou na igreja, como toda heresia
pseudo-cristão começou na igreja. Tem que ser. Nunca teve um ateu que começou uma heresia do cristianismo, não. Entendeu? Sempre começa na igreja. Tá? Então tem isso. Às vezes nós somos muito simplistas para dizer que o cara que se desviou é porque nunca foi crente. A Bíblia não, fácil de resolver dessa forma. a Bíblia não traz dessa forma assim, a não ser nessa passagem aí. Mas isso não está falando de todos, está falando daqueles. Desses que João está falando aí, lá na igreja em Éfeso. Não está dizendo que todo mundo que se desviou era assim, não. Era aqueles. É como Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Não quer dizer que a minha casa vai ser salva pela fé, por tabela, não. É que aquele cara, a casa dele ia ser salva. Tanto é que foi o que aconteceu na mesma noite. Eles ouviram a palavra, creram e foram salvos. Tá? Enfim, é isso. Mas tem relação sim. Ok, irmãos. Alguém mais? Sim, você pediu para repetir. A minha posição, essa quarta posição, Manu, de que não é mais possível cometer essa blasfêmia contra o Espírito Santo, embora outras possam ser cometidas atualmente. Quando o cara passa e xinga a igreja, diz que todo pastor é ladrão e coisas assim, tá? Mas do jeito que foi cometido aqui, no momento eu acredito que não é mais possível, porque Jesus não está mais encarnado no nosso meio. Porque lá eles viram Deus, a gente não viu Deus. A gente sente Deus, a gente conhece Deus, e como João escreve na primeira carta, a gente vê Deus através do irmão. Eles não, eles viram Deus mesmo. Pegaram. Aliás, a primeira carta de João começa assim: o que nossos olhos viram, o que nossas mãos apalparam a respeito do verbo, João tocou em Jesus. A gente não. A gente é aquele que toca pela fé, aquela coisa metafórica, né? Mesmo um cara que nunca escutou a palavra de Deus dizer que o pastor é ladrão, que essa coisa toda, também o quê? Também vamos dizer, ele antes de conhecer Jesus, ele disse que o pastor é ladrão. Certo. Aí se converte, e aí? Então, se ele se converteu, ele nega que esse pecado sem perdão foi o caso dele. Porque ele não se converteu e não foi salvo? Então, ele foi perdoado. Alguns crentes pensam assim: será que eu já cometi esse pecado porque eu falava mal da igreja? Meu irmão, se você se preocupa... Foi nessa linha de pensamento que eu perguntei. Se você se preocupa, se já cometeu esse pecado, saiba que você não cometeu. Porque somente alguém que é salvo tem essa preocupação. Então, bem. Porque eu escuto muito isso. Gente que nunca botou o pé na igreja, e fala do que não sabe, né? Fala, a maioria. Uma vez um professor lá do seminário, o pastor Pontes, contou que estava na universidade. Pontes fez o curso de Direito, não sei se terminou, até a época ela não tinha terminado. Ele disse que tinha um professorzinho lá na universidade, e a vida dele era falar mal dos crentes. Esse tipo de professor quase não tem na universidade, né? E ele falava mal mesmo, toda a aula. E Pontes sempre ficou na dele, nunca ficou... Vocês conhecem o pastor Pontes? Pontes ficava na dele, nunca revidou não, sabe? E aí um dia, quando você ia passando de carro, deu uma carona pra ele. Levou o senhor em casa, professor? Vamos lá. Aí levou ele na igreja. Conversou, Pontes é muito bom de conversa, né? Convenceu, vamos lá na igreja, vamos conhecer lá. O senhor é pastor, o cara chega e foi mostrando ele. Sou, vamos lá conhecer. Aí mostrou como era, aí entrou, mostrou o templo, ar-condicionado, relatório financeiro, como é que funciona, secretário trabalhando na igreja. Isso aqui entra tanto, o pastor ganha tanto, o percentual é assim, esse dinheiro vai pra cá, pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Funciona assim. Aí o cara ficou abismado, nunca tinha ido numa igreja, não sabia como é que funcionava, entendeu? A maioria dos incrédulos pensa que o que entra na igreja é do pastor. A maioria, eu inclusive já fui muito perguntado sobre isso. Eu disse: está preocupado com isso? Estou preocupado com o dinheiro. Eu disse: nós temos templos no mundo todo, nas grandes cidades, nas pequenas, nas maiores avenidas, na periferia. Todo mundo, você acha que a gente está preocupado com o dinheiro? A gente consegue fazer o que a gente quiser. Tire os evangélicos do Brasil, para você ver o PIB do Brasil não cair. Tire os evangélicos do Brasil, você vê se a imoralidade sexual não cresce, doença, tudo quanto é desgraça. Mas você está pensando que a gente está preocupado com dinheiro. Aí eu comecei a dar testemunho. Eu disse: olha, eu não tenho dinheiro, vou contar para você como é que eu publiquei os livros. Comecei a dizer: eu ganho uma oferta de R$1.000, de R$500, de não sei quanto, não sei quanto. Sabe o que é que o cara pede em troca? Nada! Nem o nome do cara eu boto no livro.
Ela disse, você acha que ela está preocupada com dinheiro? Ela ficou com o queixo no chão. Se é assim, a gente se ajuda. Você pensa que na maçonaria eles se ajudam? É porque você não conhece a igreja. Você conhece algum crente que é mendigo? Perguntei para ele. Não, ele nunca tinha parado para pensar. Eu disse, pois é, você conhece crente pobre, mas mendigo você não conhece. Que crente não morre de fome. Pode até passar necessidade, mas não morre de fome. E os outros crentes não deixam. Isso não é numa cidade grande, não. Em qualquer cidade onde tem crente. Aí ele ficou, diga, Baró. Em relação ao que Diego disse ao verso que existem cristãos que se desviam e na verdade nunca foram dos nossos. Aí existem pessoas que se desviam e realmente foram cristãos de verdade. Eu acredito nisso. Eu também acredito. Nem todo mundo acredita, mas eu acredito. Eu acredito, porque eu tenho um exemplo. Empatamos. Minha irmã, ela é desviada, entendeu? E a gente ora muito por ela, mas ela é uma pessoa muito boa. Independente dela estar na igreja ou não. Ela não é uma apóstata, é uma desviada. Mas aquele caso ali era de. Os caras se tornaram cabra ruim mesmo, entendeu? Entendeu? Mas assim, ela não tem nada a ver com você. Não é, Júnior? Na verdade, ela teve ela essa opção não da igreja, vida. sim de alguns irmãos. Isso, ela é uma bênção na minha vida. Aí isso. Manda ela procurar outra igreja. Endurece, mas endurece. Mas vamos orar para Deus. Realmente é aquele de pedra mesmo, aquele que a Bíblia fala de pedra. Mas assim, de falar mal, ela não. Ela é uma pessoa. Quem aqui já sofreu injustiça dentro da igreja? Pelo amor de Deus. Aí ela foi fraca e foi. Irmão, ore por ela. Tá. Bem, dá tempo pra gente ver algumas questões ainda. Não vai dar tempo de terminar, tá bom? Mas não tem problema não. Item 4.4. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse aspecto. Vai ter uma doutrina só sobre isso, que é a doutrina da salvação, tá bom? Eu estou esperando. Desde como É essa parte mesmo. Ei, para toda terça ele diz. Tenha calma, a gente vai chegar. Vai ser o módulo 6. E eu faltei 3 terças, né? Eu na minha cabeça, será que é eu? Será eu? Tu perdeu acho que pegar todinha, pegar essa do final. Vai ser só no último módulo, dá uma ideia que ele me deu. O último. Espero que não tenha nenhuma. Então vamos deixar pro outro. Aquele que perseverar nesse curso até o fim será salvo, ou não. Se chamar para esses pensamentos aí. Vamos lá. O decreto de Deus ordena o pecado. Eu coloquei aqui uma turma majoritariamente arminiana, pelo que eu percebi. Eu não me senti à vontade para colocar esse ponto aqui. Uma análise da visão calvinista. A gente já viu algumas questões, tá? Então, vamos ver aqui. O calvinismo ensina, conforme eu já coloquei na... Deixa eu ver aqui a página. Na primeira página, né? Coloquei. O calvinismo ensina que Deus decretou o pecado humano e mesmo assim ordenou ao homem que vivesse em santidade. Tá? Então, você não tem como não pecar ou como fazer qualquer coisa. Na ideia do calvinismo, tudo foi decretado por Deus, porque se Deus não decretou, não vai existir nada. Então, tudo absolutamente que a gente faz é por decreto divino. Tá? Calvino entendia que Deus só sabe de todas as coisas porque Ele decretou. Mas há uma confusão aí. A onisciência não depende do decreto divino. Deus sabe de todas as coisas. Quer Ele tenha decretado, quer não. São questões diferentes. Tá bom? Vamos lá. Além disso, ensina também que o homem é o único culpado dos pecados que Deus decretou que ele praticasse. Então eu vejo uma incoerência muito grande aí. Tá? Porque quem é que pode resistir à vontade de Deus quando Deus decide, é isso mesmo que você vai fazer e pronto. Então Deus, na ideia do calvinismo é o seguinte: Deus disse, Adão, não coma dessa árvore aqui. Só que Deus já tinha decretado que ele comesse. Pela citação de Calvino, que está na primeira página, vocês percebem que é isso. Como pode ser isso possível? Essa doutrina nega questões fundamentais da fé cristã, tais como a santidade de Deus. Por que eu acredito que o calvinismo nega fere a santidade de Deus? Porque atribui a Deus a origem do pecado humano. Ou não é isso? É isso. A coerência dos atributos de Deus também é negada. Então, qual é o calvinismo? É que eles colocam tudo na conta da soberania de Deus, como se Deus tivesse um atributo que fosse superior aos demais. E não tem isso.
A graça de Deus não é maior do que a justiça de Deus, nem o amor de Deus, nem a sua soberania. Deus vive, e Ele existe, melhor dizendo, em perfeita harmonia consigo mesmo e seus atributos. Só que o calvinismo dá uma ênfase muito grande à soberania divina, às vezes esquece dos outros atributos. Eu coloquei uma coisa semelhante a essa no Facebook, no YouTube há alguns meses, e os caras vieram para cima de mim. Eu coloquei o seguinte, que a nossa geração tem dado uma ênfase muito grande à graça de Deus, quando nem sempre a Bíblia atribui as coisas que a gente atribui à graça de Deus. Eu fiz uma contagem, o computador serve para essas coisas. Quantas vezes aparece a palavra amor, justiça, graça e não lembro, bondade, outro atributo de Deus que eu coloquei lá. Desses quatro, que menos aparecia era graça. E eu acredito que nós devemos dar as ênfases na nossa pregação, as mesmas ênfases que a Bíblia dá. Então deveríamos falar mais sobre a justiça divina do que sobre a graça divina, porque a Bíblia fala mais sobre a justiça. Deveríamos falar mais sobre o amor do que sobre a graça. Por quê? Porque eu gosto mais? Não, porque a Bíblia fala mais sobre amor do que sobre a graça. Então tudo na sua devida proporção. E aí os caras, não, você está negando não sei o que, não sei o que. Estou negando nada, está aqui. Coloquei os cálculos para ele lá, que estão na Bíblia. Olha aqui, tantas vezes tal palavra, tantas vezes tal, tantas vezes tal. A gente que está dando uma ênfase errada. Além de ser uma incoerência com a santidade e os atributos de Deus, a lógica com a qual Deus se relaciona com o ser humano está sendo ferida também, entre tantas outras. Por que eu coloquei a questão da lógica aqui? Porque, embora a própria Bíblia diga que nós, ou qualquer um, nunca vai conseguir compreender plenamente a mente de Deus, porque Deus nos fez com essa limitação, é errado jogar tudo para o campo do mistério. Porque Deus mesmo chama para um raciocínio na sua palavra. Eu coloquei dois versículos aqui. Então, a forma com a qual Deus se relaciona com a humanidade é essa forma que Ele mesmo nos põe na sua palavra. Isaías 1,18, vamos ver. Abram aí, por favor. Vamos ver esses textos. Gente, eu vou ler na Almeida 21, que é a atualizada e a corrigida, não ajuda muito aí não, tá? Talvez a NVI ajude. Isaías 1,18 diz assim, é Deus convidando o povo. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, que é bem vermelho, né? Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, é um paralelismo aí, se tornarão como a lã. Vermelho e branco, tá? Um paralelismo. Então Deus convida ao raciocínio. Venham e raciocinem comigo. Vai ser assim. Se o próprio Deus chama para a gente raciocinar, porque a gente vai colocar tudo que a gente não sabe explicar no campo do mistério. Não pode. O outro texto é mais conhecido, né? Que é Romanos 12, 1. Abram aí quem tiver interesse. Portanto, irmãos, exorto-vos. 12, 1, vou esperar vocês. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto irracional. Emocional. Ah, irracional? Então faz todo sentido o que eu estou dizendo. Deus não nos chama à irracionalidade, mas nos chama à lógica, porque Ele é o autor da própria lógica, da verdade, da consciência, tá bom? Isso aí é incoerente. Eu peco, eu sou pecador, eu sou o único culpado dos meus pecados. Embora possa haver circunstâncias que me levem a pecar mais, eu sou o único culpado. A Bíblia diz que cada um vai responder o si a Deus. Eu não posso dizer que nenhum pecado que eu cometi ou que eu venha a cometer é fruto do decreto divino. O mesmo Deus que disse, não pequem. Isso é incoerente. Eu coloquei aqui, o ser humano é o único, o que eu acabei de falar, né? É o único culpado de seus pecados porque escolhe livremente pecar.
A gente não pode escolher não pecar, pelo menos não por muito tempo, né? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Mas a gente pode não querer pecar, e a gente peca porque não consegue se manter santo muito tempo. Porque o homem escolhe livremente pecar. Porque tem uma natureza pecaminosa herdada de Adão, ou seja, essa é a segunda razão pela qual a gente peca. E porque mesmo o cristão regenerado, ou seja, nós que somos nascidos de novo, não consegue passar longos períodos sem cair em tentação. Mas o homem não peca porque Deus decretou que a gente pecasse. Particularmente eu não concordo com essa posição. Nem vejo nenhum texto bíblico que diga que Deus decretou que a gente pecasse. Então, se não está na Bíblia, para mim não vale. Pode ser argumentado aí a maior filosofia do mundo, que vale para mim a Bíblia. Alguma questão, queridos? Bem, questões sobre consequência. Tem uma pergunta. Os presbiterianos são calvinistas? São, né? Denominacionalmente sim. Era só para ter certeza. Os congregacionais também? Também são. Também, né? Mas eles não dão tanta ênfase como os presbiterianos dão à pessoa de João Calvino. Existem outros? Outras religiões? Outras denominações? Olha, a Congregação Cristã do Brasil, que é a chamada Igreja do Véu, ela é tida como hipercalvinista. Embora ela não tenha ligação doutrinária, ela é chamada de hipercalvinista porque eles não evangelizam. E eles ensinam o seguinte: essa é a única denominação que faz isso, tá? A Igreja do Véu. Se Deus vai salvar alguém, Deus vai trazer para a nossa igreja ou para outra igreja. Evangelizar que a gente não vai. Então, a Assembleia de Deus, os batistas, a Assembleia de Deus, os nazarenos, o que mais? O batista regular, é tudo arminiano. É. Agora veja só. Verbo da vida, esses outros, Verbo da vida, não sabe nem o que é, mas é arminiano. Né? Veja só. Manu perguntou sobre os batistas. Há um grupo de batistas, não é de hoje, que é um grupo de batistas chamado de batistas reformados. Então há batistas que são calvinistas. Como é que eu vejo esse grupo? Eu vejo com uma incoerência muito grande. Vou dizer por quê? Porque os calvinistas mataram os anabatistas. Vocês que conhecem a história da igreja sabem disso. Então, os calvinistas mandaram matar os anabatistas. E depois disso alguns se tornaram calvinistas. Tá? Então, historicamente, teologicamente é possível, mas historicamente eu vejo como incongruência. O cara manda me matar, eu não vou aderir à teologia dele nunca. Mas há muitos, tá? Algum mais, queridos? Então, por hoje é só. Eles são tão inteligentes, os presbiterianos. Tem grupos muito estudiosos, olha. Tem gente que é inteligente é marxista. Não. Existe. Eu tô falando assim, da clareza, entendeu? Dos estudos. Não sei. Não. Irmã, mas religião. Eu tenho muito cuidado procuro ter com o ensino teológico, porque religião é o que mexe com o mais íntimo do ser. O cara troca de mulher, troca de time às vezes, mas de religião é complicado. Troca de sexo. Mas quando mexe na questão da religião, mexe com o mais íntimo do ser. É por isso que a gente não vê no Facebook advogados discutindo legislação, nutricionista discutindo dieta, professor de português discutindo gramática, não com tanta frequência. Agora a gente vê crente discutindo teologia com força, muitas vezes desrespeitosamente, porque religião mexe com o mais íntimo do ser. Então há questões, por exemplo, já que tocamos no assunto, não precisa não, estou gravando. Não, vai não sair daqui. Olha, como eu falei naquele dia na mesa, né, eu me sinto pessoalmente ofendido quando alguém faz determinadas brincadeiras comigo. Eu sou um cara palhaço, gosto de brincar, gosto de tirar onda e tal, mas quando o cara chega assim, como eu fui num casamento uma vez, cara, o casamento de um primo meu, aí o pastor queria celebrar um contemporâneo meu de seminário,
Eu tinha lançado um livro recentemente, na época lá, não lembro qual era. Aí ele, parabéns, todo mês escrevendo um livro, brincando comigo, né? Só falta uma coisa pra você. Aí eu disse, só falta uma coisa, falta tanta coisa, meu filho. Aí só falta ser reformado. Só quero comer o bolo agora, amigo. Né? Não falei, né? Fiquei calado. Eu só queria comer o bolo agora do casamento. Quer dizer, parece que o cara não é crente, entendeu? O cara que não pensa do mesmo jeito. Eu considero os calvinistas como o quê? Irmãos, pelo amor de Deus. Irmãos, tenho grandes amigos calvinistas, tá? Espero que eu só quero ser recebido como irmão também. Não quero ser recebido como inferior, não. Só isso. É como alguns assembleanos fala, né? Que diz que o batista é primo, um primo cristão. Quando é brincadeira, tudo bem. Agora tem brincadeiras e brincadeiras, né, cara? Tem brincadeiras e brincadeiras. Principalmente quando tem a ver com a fé. É minha fé, é a minha convicção. Cresça no melhor sentido que essa palavra possa ter. Exatamente, entendeu? Inclusive o contrário. Claro. Vou contar só um exemplo. Circularam um vídeo essa semana no grupo do Ministério de Casais aqui da nossa igreja de um padre fazendo uma oração latina e termina batendo, agredindo a criança. Aí eu nunca vi nada, mas eu vi o pessoal comentando tanto, eu fui baixar o vídeo. Não sei se eu caí na besteira de mostrar uma colega minha que trabalha assim, mas tipo assim, no absurdo, sem levar em consideração a religião. Ela veio com um exemplo, ela disse, igual muitos pastores. Eu vi um pastor que pegou uma Coca-Cola e disse que só faltava um manto azul para ser... qual é a santa? Nossa Senhora. Eu não sabia se eu não falava mais nada, se eu ficava calada, se eu enterrava o filho. Gente idiota tem todo canto, né? Não, aí você fica assim, puxa vida, na minha intenção não era nem essa, eu era o padre, não sabia nem falar, só não, eu não mostro mais nada a ninguém aqui. Não, mas olha que agressividade. O pessoal é católico, né? Eu mostrei, estava falando com mãe a respeito disso, aí ela pegou e disse, mas tem um pastor de apoia, soltar a mão, ele vai no que fosse. Podia ser pastor, não, mas eu não sei se ela entendeu como uma afronta, mas eu estou dizendo assim, quando ela usou a questão da Coca-Cola, aí eu mesma eu disse, isso é um absurdo. Tá tudo envolvido, tá duas aí. Assim, a questão da religião. Da Coca-Cola da prisão, racismo é Muitos pastores. Existe muito apoio. Era essa hora que não tinha nada dele, eu ia soltar a mão nele rapidinho, eu ia se ajoelhar e pedir perdão. Mas aquele pai não porque era não velho. podia ser o que fosse, não existe. Josi, mas aí o que eu falei no caso não foi assim. As pessoas têm uma. Todo mundo sabe que eu sou crente, lógico, né? Lá na escola. Assim, eu fui mostrar, não foi porque era padre. Foi a situação, entendeu? E imediatamente o rebate veio. Isso todo mundo sabe que o meu pai é pastor. A raiva não é essa. A questão de ser padre. É porque bateu na criança. Porque ele bateu na criança. Não, então, mas o que eu tô falando é outra coisa. E a pessoa querer justificar um erro, porque não como justificar. Porque tem outro. Fulano faz tudo. Mãe, presta atenção. Vocês às vezes agem de forma como pessoas loucas. A gente não está falando. Parece disputa de futebol, né? O time ganhou. Eu não estou dizendo que foi sua religião ou outra religião, porque eu não condeno isso longe de mim. Mas tu que é crente tem que ter amor, para poder se casar com amor e ser gente, o irmão tem uma palavra ali para a gente encerrar, já passou das 9. Diga, meu irmão. É só uma E até amanhã. Diga aí. Eu queria saber da turma quanto já leram as Escrituras ou alguma coisa relacionada ao calvinismo. Eu nunca li, não. Não sei se é Era retórica a pergunta? Não, só uma pergunta. Pesquisa científica. Não, nunca li, não. Gente, por hoje é só. Fiquem na paz.